Fala, nação tricolor, como é que vocês estão com esse sorriso de classificados em cima do Rosário Central? Vamos falar um pouquinho do jogo e para isso eu tenho dois convidados. Primeiro a prata da casa, Caio de Castro. Tudo bem, galera? Vocês estão felizes, mas acho que não muito com o desempenho do time, né? Mas pelo menos, olha, classificado tem uns 3 anos que a gente não gritava isso, hein? Por favor, isso aí pelo menos é um alento. E do meu lado está aqui Jorge Nicola, que depois também vai falar de cartola com a gente. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Laila, Caio, São Paulino. A classificação tem que ser comemorada. O time tem bastante coisa para melhorar e a gente vai discutir isso. Se tem. Então vamos lá. Quem quer começar falando do desempenho? Acho que pode começar aqui falando. Eu acho que o São Paulo jogou com adversários muito fracos tecnicamente. E por isso que fica essa ressalva de que o São Paulo classificou, mas que faltou muito pro São Paulo jogar bem. Com exceção dos 20 primeiros minutos ali que o São Paulo perdeu 2 gols feitos, que acho que foi quando o São Paulo pressionou ali o time do Rosário, aproveitou bem as alas com o Regis e o Reinaldo. O resto do jogo parece que o São Paulo deixou o Rosário gostar do jogo. E aí, não sei se é o Aguirre que tem que escolher um esquema de jogo mais bem definido, ou se os jogadores sentem o desgaste físico, mas não sei, o São Paulo caiu muito de produção no segundo tempo. E eu vou deixar aqui um destaque negativo por Aguirre, que eu acho que quando ele coloca o Cueva em campo, que era uma substituição esperada e necessária para o São Paulo, ele não deveria ter tirado o Valdívia, que não fazia um jogo bom, estava jogando mal na minha opinião, mas é aquele jogador que pode fazer uma coisa diferente, tentar um drible, alguma jogada diferenciada, e tirar um dos volantes. Você tiraria o Petros, que já não vem jogando bem faz tempo. Ontem perdeu um gol feitíssimo, claro, que acho que qualquer um faria aquele gol. Nem me faz. Então não entendo por que ele mantém os 3 volantes. Tipo, pode manter ali uma postura defensiva melhor, mas isso é ruim para um time que precisa ir pra frente, precisava do resultado. Então, no primeiro tempo eu senti um blackout já do São Paulo depois de 20 minutos e no segundo tempo fez um gol como se fosse 4-0 e já retrancou de novo, que tem sido regra com a Aguirre. Tem muita coisa para ser melhorada. O aspecto físico, os times do Aguirre em geral são times que exigem muito fisicamente e no segundo tempo caem. O São Paulo não pode cair tanto fisicamente, até porque não disputa tantas competições, então a preparação física precisa melhorar. O aspecto psicológico para mim ficou muito claro. Ontem, depois de uma classificação contra um time que vinha de 4 derrotas, parecia que o São Paulo ganhava um título da Sul-Americana. Isso mostra o tamanho do peso das últimas eliminações em mata-mata. Então dava para perceber que havia uma pressão enorme nas costas dos jogadores. O Caio falou sobre o Aguirre. Estou começando a me convencer de que o Aguirre é muito mais retranqueiro do que o São Paulo precisa. 3 volantes desnecessários, a manutenção dos 3 volantes durante todo o jogo, para mim também desnecessário, e não gostei, não entendi, não concordei com a entrada do Anderson Martins como titular. Rodízio é bom para jogo do Brasileiro, é bom para jogos menos importantes. Não para um jogo decisivo. O Arboleda, lá, é o melhor jogador do São Paulo na temporada. O cara é muito, mas muito bom, seguro, é rápido, vai bem no alto, demonstra e passa a segurança. O Anderson Martins, se você puser ele sentado aqui para fazer o programa, capaz dele se machucar durante o programa. A fase do Anderson Martins é incrível. Ele consegue se machucar. Se ele espirrar, ele machuca. E aí você vai e põe o Anderson Martins num jogo importante como esse, ele sai machucado no intervalo, você gasta uma substituição. Falar, o Diego Souza se machuca, você gasta outra. Sobrou uma substituição só. No final faltou gente para substituir. Exato. O Marcos Guilherme não poderia ter terminado o jogo no banco de reservas. Então, é assim, torcedor São Paulino tem motivos para comemorar. O time vai ter 2 competições para disputar no segundo semestre, é algo que não aconteceu no ano passado. Mas o Aguirre precisa pensar em uma série de outras coisas, senão vai merecer puxão de orelha. Então, vem uma pausa aí, né, pra frente com a Copa do Mundo. Pro São Paulo, no retrospecto, a pausa nunca foi muito boa. Pelo contrário, né? A Libertadores 2016 que o diga e quantas outras lembranças que a gente Brasileirão de diga. 2010 também teve uma queda. Não, e até as pequenas pausas, essas pausas de pré-temporada, de jogos da seleção. São Paulo volta pior. Aí você imagina, o São Paulo, o treinador do São Paulo vai ter tempo para arrumar o time. Não, em geral, acontece. volta pior. Em geral, volta pior. Individualmente falando, que tem falado muito na mídia do Diego Souza, que deu uma leve evoluída. Eu achei que ele foi bem no jogo de ontem. Apesar dele não ser um primor técnico, eu acho que ele foi mais participativo em relação aos outros jogos. Tá se apresentando mais. Fez um gol de centroavante, que é o que a gente espera dele. Se ele fizer 10 gols daquele jeito, eu não vou reclamar. E dominou uma bola boa no peito, fez uma jogada pro Nenê que ele perde o gol. Das jogadas pro Nenê, exatamente. E eu acho que ele é melhor que o Trellis.
mas acho que os dois ainda precisam mostrar mais para ser titulares do São Paulo. Mas acho que a gente tem que comentar que assim, há um mês atrás ele tava para ir pro Vasco, a gente pagando salário, e em um mês ele conseguiu numa conversa com a Dois Aguirre, jogos, 2 gols. Sim, 2 jogos, 2 gols e participando também. Falando mais do jogo. Exato. Essa mudança tem 2 semanas, né, lá? Tem 2 semanas. Ele estava negociado com o Vasco. O São Paulo só voltou atrás por conta da repercussão negativa. O telefone do Leco começou a receber inúmeras ligações, mensagens, WhatsApp. Você tá doido? Você gasta 10 milhões de reais num cara e 4 meses depois o empresta de graça pagando metade do salário. Isso é uma loucura. Aí, uma crítica ao planejamento de novo, exatamente, né? É um tiro no pé. É admitir que errou ao gastar 10 milhões no Diego Souza. Aí o São Paulo, para tentar diminuir a repercussão negativa, criou a possibilidade de pôr o Evander e o Vasco disse não. Aí um ponto positivo pro Diego Aguirre, de quem eu acabei de criticar. Ele foi homem de chamar o Diego Souza, conversaram como homens, frente a frente. E aí, o que está acontecendo? Eu não gosto disso, não gosto daquilo, seu comportamento é isso. O Diego Souza respondeu e os caras se entenderam. Dá para perceber claramente que o Diego Souza pelo menos está motivado. E o Diego Souza motivado é melhor do que o Trellis, é melhor do que as improvisações, mas ainda tenho esperança de ver o Diego Souza jogando bem como meio atacante. E para que isso ocorra, o Carneiro vai precisar ser o Carneiro que o São Paulo... o Carneiro vai precisar ser bom como o São Paulo ouviu dizer de uruguaios. Os uruguaios cantaram, pintaram um Carneiro excelente. Sim. Se o Carneiro de fato for excelente, o São Paulo vai ter a solução de ter um centroavante e o Diego Souza podendo jogar mais atrás. É porque por mais que tenha trazido Trellis, Diego Souza e agora o Carneiro, o São Paulo não tem certeza se no segundo semestre vai ter um centroavante, um homem de referência no ataque. São dúvidas, né? Não são nomes certos pro segundo semestre, nem agora, né? Muito menos pra lá pra frente, que a gente não sabe o que pode acontecer. E pra esse mau desempenho, você acha que só os 3 volantes que foram, você disse que o elenco em geral, além do psicológico, também não correspondeu? Os 3 volantes não fizeram o São Paulo jogar mal, fizeram o São Paulo jogar mais retrancado do que o necessário. Mas era pra se impor em casa, como né? o Jorge falou, acho que faltou talvez o Marcos Guilherme pra dar mais velocidade no time de São Paulo. O São Paulo chegou a um certo ponto que tinha Cueva, Nenê, Diego Souza acho que não chegou a jogar com os dois juntos, né? Só um pedacinho. Só um pedacinho. Não dá pra jogar esses 3 jogadores juntos, que falta um pouco de intensidade. Eu achei que eu tô no meu notebook aqui, eu não tô. Bom, Diego Souza, Nenê e o Cueva jogaram juntos por um pouquinho de tempo. Eu acho que não dá pra esses 3 jogadores jogarem juntos. Não que sejam jogadores ruins, mas jogadores que tendem a não ter uma intensidade tão grande quanto outros. E como eu tinha falado, o Marcos Guilherme poderia ser uma opção boa pro São Paulo para dar velocidade, dar uma correria na defesa do Rosário Central, que na minha opinião é horroroso. Aquele zagueiro cabeças, horroroso. Então faltou um pouco mais de ousadia pro São Paulo ir pra cima, e 1-0 no Morumbi, apesar de ter sido um jogo não tão bom, foi pouco. Mas esse é um problema do São Paulo em todos os jogos, Caio. Repara, São Paulo sai na frente, recua. São Paulo sai na Isso frente. É perigoso. É perigoso, demonstra um time com pouca coragem. E não dá esperança pro torcedor. Né? Isso é também um pouco do reflexo da falta de confiança dos caras. Mas é algo que precisa ser trabalhado. O treinador precisa entender que trabalhar na cabeça dos caras, fez gol, continua. Porque o São Paulo perdeu pontos com o Fluminense dessa maneira. O São Paulo foi eliminado pelo Atlético Paranaense dessa maneira. O São Paulo teve o jogo com o Atlético Mineiro na mão e acabou não fazendo 3 pontos. Então, você começa a pontuar e isso no jogo contra o Rosário deve ter pesado ainda mais. Porque se tomasse o gol, a vaca tinha tava ido fora pro brejo. Tem uma brincadeira aqui acontecendo nos grupos de WhatsApp entre os torcedores, que eles falam, o Brasil que eu quero é um Brasil sem o segundo tempo nos jogos do São Paulo. Porque chega do segundo tempo, desde 2012, lá da Sul-Americana, a gente nunca mais voltou pro segundo tempo, né? A gente brinca que não voltou pro segundo tempo. E isso é uma contradição, porque o Lugano deu uma entrevista, até na reunião do Conselho Deliberativo ele chegou a comentar sobre isso, de que a vinda do Aguirre era para trazer um time mais aguerrido, um time que tivesse mais raça, para trazer essa filosofia. E não, o Aguirre está exatamente mostrando o contrário, ser uma coisa mais complicada. O teu comentário a respeito do segundo tempo é pertinente, mas eu acho que a grande evolução do São Paulo foi no aspecto psicológico, de tipo assim, ter um time mais determinado. Só que a determinação muitas vezes esbarra na falta de coragem. São 2 componentes diferentes. Eu acho que o time hoje é mais aplicado do que o time do Dorival. Muita gente fala que a defesa evoluiu, eu não vejo tanta evolução. Muita gente fala que o ataque melhorou. Eu tenho certeza que não melhorou. Tenho certeza que não melhorou. Mas eu acho que é um time mais determinado. Eu vejo os caras com mais pegada.
É que a pegada, muitas vezes, ela se confunde com a falta de coragem, com o medo de ser eliminado, com o medo de perder e entrar em crise. Tudo isso também é reflexo da falta de títulos. O São Paulo vive um momento anormal na sua história, na sua trajetória. O torcedor se acostumou na década passada a ganhar Mundial, Libertadores, Tri Brasileiro. Tudo. Era o time que parecia ser o time fadado a ser hegemônico no Brasil. E agora não vence nada desde 2012. Então, e esses jogadores, quando eles sobem em campo, eles já sobem com uma década de crise nas costas. Eles respondem por todos os outros que perderam no passado, por times que ficaram no quase, pelo imediatismo da torcida, que o torcedor também tem um pouco de responsabilidade nisso. E o próprio Aguirre também responde, a diretoria de futebol. São 10 anos que a gente tá nessa draga, e por isso que o psicológico fica um pouquinho mais abalado. Mas aí entra aquela conversa, né? Se vem do técnico que não passa isso pros jogadores, ou dos jogadores que sentem toda essa pressão. Eu sinto que eles estão melhores entrosados. Eu sinto que eles têm uma coisa entre eles melhor. Mas não sei se é o Aguirre que passa para eles se retrancarem, se é uma filosofia do Aguirre ou se realmente é só o Eu acho que é o Aguirre, sim. Eu acho que... de não ir pra cima, porque eu sinto que quando o São Paulo avança, ninguém acompanha a jogada. Não sei se eles falam pro time recuar, mas eu acho que ele deve ter uma filosofia de fazer um gol e tentar cozinhar um pouco o jogo, tentar, não sei, manter ali o 1-0, o placar embaixo do braço e não ir pra cima, às vezes também por isso que você falou, do medo do São Paulo tomar um gol e ser eliminado, porque ele também chega com o peso das eliminações passadas e de todas das demissões de técnicos com pouco tempo de trabalho. Eu acho que ele também tem medo de tomar uma decisão muito ousada, de colocar o time muito pra frente. De repente, São Paulo toma um gol e cair sobre ele o peso de uma eliminação, como teria sido ontem, por exemplo. Na estreia dele, quem não tava no estádio não entendeu. Ele fez qual substituição que chamaram? Colocou ele o Valdívia no lugar. O Valdívia machucado saiu pra... Não lembro quem foi que entrou, mas aí xingaram ele de burro. E depois só que ele foi falar Lucas Fernandes. Lucas Fernandes e quem foi o nome do jogo. Ninguém entendeu nada. Foi o nome do jogo. O Lucas Fernandes deu assistência. Então na estreia do cara, o cara já foi baleado de burro. Após tirar Valdívia e colocar Lucas Fernandes. Então ele deve ter Isso mostra também o imediatismo da torcida do São Paulo. Que no primeiro jogo no Morumbi, a torcida xingar o treinador mostra que a torcida tá puta com o time. Então, quartas de final de Paulista contra o poderoso São Caetano, clássico dos Sãos, né? Complicado. É por isso que eu tô com esse sorriso de classificar em cima do Rosário Central, que vem de 4 derrotas com técnico interino. Porque... Vale lembrar que o último jogo perdeu pro já rebaixado Arsenal de Sarandi, que foi o primeiro rebaixamento da história do clube. Mas dá um medo, porque ano passado foi Defensa e Justiça, você lembra? Você estava nesse jogo. E tinha uma série de coincidências, Laila. O São Paulo foi eliminado pelo Corinthians na semifinal, no ano passado e nesse ano. O São Paulo já havia caído na Copa do Brasil na quarta fase. O São Paulo tinha a mesma colocação e a mesma pontuação nesse momento do Campeonato Brasileiro desse ano do ano passado. Nossa, ainda bem que eu não sabia disso. E era um adversário argentino depois de empatar em 0-0 fora de casa. Então era muita coisa conspirando a favor, ou contra no caso, mas isso ficou para trás. O São Paulo vai ter 2 campeonatos. Romper um tabu contra ele mesmo. O São Paulo conseguiu romper o tabu e manter o tabu de Argentina. Vale lembrar que o São Paulo no último momento ali passou um sufoquinho ali, né? Ainda bem que o atacante que dominou a bola era um atacante mais ou menos. O Rosário Central tem um bom jogador, Marco Rubens, só. E o time é bem ruim. Com a derrota de ontem foi a 5ª derrota consecutiva. Um time que não vai esperar nada. E curiosidade, o Edgar Dubalza, o Paton, que passou pelo São Paulo, é um dos cotados para assumir o Rosário Central. Ele tem uma identificação enorme com o clube, foi ídolo como jogador. Tá pensando bem, tá olhando, não tá muito animado, porque vocês mesmos sabem, a fase não é das melhores, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. E o que você tem aí, Jorge, você que é mais imparcial para poder comentar, o que você acha do São Paulo no futuro segundo semestre? Porque assim, meu medo é pegar brasileiro no mata-mata. Vamos lá, vamos ser francos. Pegar um brasileiro na Sul-Americana já me deu medo. É que os brasileiros que estão vivos na Sul-Americana não são um primor de técnica. Tem Atlético Paranaense aí. Só que é um perigo pro São Paulo, né? Eu acho que talvez fosse o mais perigoso. Eu acho que o São Paulo contra o Botafogo, o São Paulo é favorito. Se o Fluminense confirmar a vaga, eu acho que o São Paulo também é favorito contra o Fluminense. É assim, Laila, o 2018, na teoria, não é ano para conquistar título. Se vier um título, é bônus, é lucro. Apesar de ter investido muito, 50 milhões de reais em contratações, você investe
Mas não é da noite pro dia que as coisas acontecem. Você tá pensando no futuro. Esse ano ainda é ano de arrumar casa, de colocar as contas em ordem. Sabendo que pelo menos 4 jogadores vão embora. O São Paulo tem a obrigação de vender o Cueva, o Rodrigo Caio e eventualmente mais um jogador para equacionar as contas. Então, na teoria, o time do segundo semestre pode até ser mais fraco que o do primeiro. Se vier um título, será o da Sul-Americana. Eu não acredito num título do Campeonato Brasileiro. E se vier o título da Sul-Americana, é para comemorar demais. Nossa, esse ano, na teoria, Laila, esse ano é para se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, acertar as contas, parar com esse negócio de precisar vender um monte de jogador, porque isso detona o São Paulo, e começar a montar ou reforçar essa base pensando no ano que vem, para aí sim, em 2019, pensar em brigar pelo título do Campeonato Paulista, entrar forte no Campeonato Brasileiro. É um processo lento e gradual, e o torcedor está de saco cheio de desculpa, mas é mais ou menos como eu imagino o São Paulo. Jorge, perfeito seu comentário, e é importante pro torcedor ouvir isso, ainda mais de alguém imparcial, porque a gente fala isso aqui muito, o torcedor tem que ter paciência, se vier alguma coisa, a gente faz campanha para abraçar a Sul-Americana, para lotar estádio, porque é o único título que ainda tem a cara de São Paulo. São Paulo tem cara de título internacional. Se a gente for tentar alguma coisa, vai ser como 2012, que foi na raça, foi realmente, a gente arrancou aquele título na raça. Então, se for tentar alguma coisa, vai ser dessa maneira. Agora, o São Paulo já teve o balanço financeiro de 2017. Se vocês lembrarem que 2 anos atrás a gente fechou em déficit, depois a gente fechou com 1 milhão de superávit e agora tá cada vez aumentando. Então, assim, tá tudo ruim, estão vendendo jogador pra caramba. Ainda tem a possibilidade do David Neres, que entraria 30 milhões pro São Paulo, e poderia ser que a gente não vendesse tantas joias, poderia ser que a gente segurasse um liseiro se chega uma proposta, coisa do tipo, que é uma notícia que eu vou dar segunda-feira pra vocês na pauta de notícias, mas a gente tá colocando a casa em ordem. Se vier uma coisa, é bônus, mas é o torcedor que tem que ir pro estádio apoiar e tentar arrancar esse título. É a única solução que eu vejo, porque dentro do São Paulo mesmo, como é que um elenco que vem perdendo tudo, sendo eliminado vários anos, vai conseguir do nada, um baita psicológico, ninguém vence a gente, eu vou sair vencendo. E aí um ponto positivo, né? 33 mil pessoas... Um jogo de primeira fase de Sul-Americana, é um ótimo público. Mais uma vez o torcedor fazendo a sua parte, como já fez no ano passado, recorde de público na história do São Paulo. Tem até uma notícia no spfc.net, foram 1.009.000 pagantes nos jogos do São Paulo como mandante no ano passado, e 33 mil pessoas. Para responder dessa maneira, eu acho que o torcedor do São Paulo está fazendo a sua parte. Agora precisa o Leco, o Raí, o Ricardo Rocha, o Lugano, os jogadores e o Diego Aguirre corresponderem a toda essa expectativa. Algum comentário, Caio? Só queria deixar aqui um detalhezinho, que eu falei que Nenê, Diego Souza e Cueva jogando junto não dá muito certo, mas o Nenê dispensa comentários. Pra mim, acho que pra maioria dos torcedores de São Paulinos, é titular absoluto de São Paulo. Ontem, pra mim, fez mais uma boa partida, chama a responsabilidade, não sente o peso do jogo. Apesar do gol perdido, ele recebe a bola, consegue cadenciar o jogo. Então, só pra deixar claro aqui que eu não sou contra o Nenê ser titular do São Paulo, pra não receber críticas no vídeo. E o Cueva deu adeus, né? Isso, eu ia falar isso agora, tirou as palavras. Você queria comentar do Cueva? Você acordou falando disso? Eu acordei falando do Cueva, eu te mandei mensagem, né, que um cara ingrato como ele... Claro que é aceitável o jogador querer acompanhar o nascimento do filho, mas um jogador completamente com a cabeça fora do São Paulo, né? Já tava fazia tempo, né? E provavelmente pode ter sido adeus. O Raí não quis dizer em entrevista, mas já pode ter sido adeus dele. E aí só mais uma informação importante sobre o Cueva. O parto da filha dele estava marcado para a semana que vem. Ele pediu antecipação para sábado, para que já na semana que vem ele estivesse à disposição da seleção peruana. A FIFA diz que os jogadores têm que se apresentar ou têm que sair para um período de descanso antes da apresentação no dia 20, que é só no outro domingo. Então é mais uma prova de que o Cueva não está nem aí com o São Paulo. O São Paulo não divulga, mas o Cueva tomou as 2 maiores multas da história de um jogador de futebol no São Paulo. Nunca um jogador havia tomado 30% de multa. O Cueva é sempre o primeiro a ir embora dos jogos do Morumbi. Dá 5, 10 minutos ele está vazando, está indo embora. Isso mostra pouco comprometimento, você não está preocupado em conversar com o teu companheiro. O São Paulo instituiu um buffet para que os jogadores jantem depois dos jogos. Ele come rapidinho e vai embora. Então assim, o Cueva foi bom enquanto durou, mas não vai fazer muita falta não. A expectativa agora é se o São Paulo vai conseguir vender pelos 11 milhões de euros que teve de proposta em janeiro. Difícil. Pra mim tinha que ter vendido naquele momento. Não vendeu, agora vamos ver o que vai aparecer depois da Copa. Agora o São Paulo tem que rezar
para que o Peru faça uma boa Copa, para que o Cueva faça uma boa Copa e apareça alguma coisa O parecida. grupinho do Peru é complicado, hein? França, Austrália, Austrália e Dinamarca. Foi exatamente a frase do Rai ontem, depois do jogo. Vamos torcer para que ele faça uma boa Copa. E aí também tinha uma esperança do Rodrigo Caio ir para a seleção, também ir para a Copa e também ser vendido em alta. Isso aí não vai pra Que não vai para a Copa, provavelmente. Diego Souza, quando veio para o São Paulo, tinha sonho de ir para a Copa também. Não vai para a Copa. Mas esse aí, se ele pelo menos continuar correspondendo e ficar aqui até o final da temporada correspondendo bem, beleza. Já tá aí o Diego Souza que vai bem. Agora o Rodrigo Caio tá numa baixa para ser vendido, né? E o curioso é que ele disse nessa semana na ESPN que tem tudo para sair, é a bola da vez, chegou o momento. Precisa ver se o mercado vai ver assim, né? O São Paulo tenta vendê-lo há 3 temporadas. Primeiro em 2015, quando ele foi pro Valência, foi reprovado nos exames, depois não quis ficar no Atlético, depois teve Zenit, teve futebol alemão, cada hora é uma coisa. Ele revelou, inclusive, que tem uma proposta da Real Sociedade em janeiro e não quis ir porque queria ser campeão paulista. Vamos ver se agora, enfim, essa transferência se consuma. Acho que o São Paulo já está bem servido de zagueiro. O Arboleda é muito bom. Inclusive, se ele sair, não vai precisar que outra contratar outro. Eu também acho. Não precisa. O Bruno Alves foi muito bem ontem contra o Rosário Central. Achei que mostrou segurança e pode ser titular do São Paulo, sim. Galera, vamos finalizando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam do jogo de ontem contra o Rosário Central. Se vocês sobreviveram àquele final com 2 expulsões, como é que foi pra você a hora do Expulsões apito? infantis, que fique bem claro. Mas você Apesar de viu eu ter achado que a do Petros o juiz deu uma exagerada. Deu uma exagerada, né? E você viu que o Cueva saiu aplaudindo? Foi forte, mas ainda? ele não pegou direito no jogador, mas ele deu uma valorizada, né? Enfim, escreva aí nos comentários se você sobreviveu, como é que foi esse teste cardíaco que São Paulo fez vocês passarem mais uma vez. Tem virado Escreve aí rotina. também sobre o Cueva, o que você acha de todo esse possível adeus, pode ter sido o último jogo dele aqui pelo São Paulo, né? E vamos falar agora de São Paulo e Bahia, que vai ser lá em Bahia, lá em Salvador. Diego Souza não joga? Parece que não, saiu ontem com dores na coxa, foi constatado um edema na coxa. Dificilmente joga, deve jogar o Trellis, substituto imediato do Diego Souza. E o Anderson Martins não joga também, mas volta o nosso titular, né? Que não entendi até agora porque que o Arboleda foi reserva ontem. E tem palpite? Tem palpite, 1-1. 1-1? 1-1 tá lindo. Eu vou de 2-1, vamos pra uma vitória, chega esse negócio de empate. 1-1 tá... Tem palpite? Bahia fez um baita jogo contra o Vasco, 3x0, era pra ser um 6. Acho que um 0x0 é motivo pra se comemorar pro São Paulo. Não, mas eu confio em Vale Salvador, lembrar que o São Paulo estive lá. perdeu do Bahia no passado lá, hein? 2x0. Sim, é. 2x1. Mas vale lembrar que em Salvador, ano passado, não foi contra o Bahia, foi contra o Vitória, que a gente começou a sair da zona de Famoso rebaixamento. jogo do pai de família do Petros. Né? Famoso, e tinha sido provocado antes, né? sido. Por isso que deu essa declaração. Então eu confio lá em Salvador, Que o terra de Petros energia não tem forte. jogado, ele tem feito nas entrevistas e falado o que o torcedor quer ouvir, Aquilo né? que a gente já falou do Petros, né? Ele deveria ficar como líder de vestiário, entendeu? Liderar ali a Virar equipe no virar vestiário. o diretor de relações institucionais Eu ali. acho, por ali. Tinha que falar, você é o líder da equipe, no vestiário, não dentro de campo. Bom, é a minha opinião, vocês comentam aí. Deixa seu tchau, Caio. Galera, até o próximo vídeo, espero estar trazendo novas novidades aí. Mais feliz, né? E notícias boas, por favor. Resultados bons, 3 pontos, se possível. O Caio, espero que, quem sabe, ano que vem a gente comece a gravar cada vez mais feliz, né? Porque esse ano é muito É o que eu difícil. espero, é o que eu espero. Jorge, Prazer, obrigada. viu? Obrigado pelo convite, sempre à disposição. E por favor, seu palpite 1-1, né? Você falou? 0 a 0. 0-0, 1-1 foi ele, tá bom. Pessoal, até semana que vem. Beijo.